Olá, amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu quero lembrar para vocês www.museudapelada.com. O Museu da Pelada é um excelente site sobre futebol, sobre a história do futebol brasileiro e futebol internacional, mas especialmente o futebol brasileiro. Dá uma passadinha lá, você vai encontrar reportagens, vai encontrar resenhas, textos, entrevistas, vídeos, material assim farto sobre a história do futebol, tanto futebol brasileiro como futebol internacional, mas especialmente futebol brasileiro. Se você gosta de futebol, você não vai se arrepender, você vai ficar encantado com o que você vai ver. Projeto do meu amigo Sérgio Pugliese, jornalista consagrado, 2 prêmios ESSO. Vai lá, você vai curtir. Bom, gente, eu quero conversar com vocês hoje sobre o meu Vasco da Gama. E a situação no Vasco é cada vez pior, é cada vez mais terrível e, enfim, me entristece muito. Eu vejo o Vasco cada vez mais trilhar um caminho de deixando de ser grande, clube grande, passar a ser um clube médio e talvez ao longo do tempo deixando de ser um clube médio, passar a ser um clube pequeno. O Vasco está se apequenando cada vez mais em todos os sentidos, né? O destino é virar. Aconteceu o que aconteceu com a América, aconteceu o que aconteceu com o Bangu, enfim, aconteceu o que aconteceu com a Portuguesa de Desportos em São Paulo, clubes que já foram grandes e que vão deixar de ser grandes, deixaram de ser grandes, e é o que está acontecendo com o Vasco, pouco a pouco. E eu não vejo como esse processo seja reversível. Mesmo que entre uma diretoria aí com empreendedores, com gente bem intencionada e tudo, a coisa chegou a tal ponto que eu acho que não tem mais como reverter, não. Veja o que aconteceu ontem na derrota para o Goiás pela Copa do Brasil. Primeiro, vamos destacar negativamente, né, o comportamento de parte da torcida. Não é torcida, né? Nós estamos falando de selvagens, de bárbaros, né? De gente que devia estar presa, bandidos marginais, né? Que ficam lá se digladiando uns contra os outros, né? Batendo uns nos outros, né? Na base da pancada, da selvageria. Coisa lamentável, coisa deplorável, né? E as famílias que estão ali ficam como, né? Gente com criança pequena, pais com crianças pequenas, mães com crianças de colo, né? Pais com crianças pequenas. O que fazem? Vendo as crianças chorarem, vendo as crianças desesperadas, né? São bandidos, são marginais, deviam estar presos, né? Ou então deviam brigar entre si mesmo, uns que acabassem com os outros, né? Não fariam falta nenhuma na sociedade. Bandos de imbecis, né? Enfim, é lamentável, é absolutamente lamentável. É lamentável também ver que a gente tem jogadores fracos, né? Um time muito fraco, né? Que não tem padrão de jogo nenhum, tecnicamente é ruim, taticamente não é nada, não tem padrão técnico nem tático, né? Porque tem um técnico que na verdade é um ex-técnico em atividade. A gente não sabe o que acontece com o Abel. O Abel já foi um bom técnico. Há anos atrás ele era um técnico defensivista, porém era um bom técnico no padrão defensivista que ele adotava, né? Hoje em dia ele não é nada. O Abel é um ex-técnico em atividade, é isso que ele é, né? Eu não sei se ele sentiu muito trauma de ter perdido o filho, né? Deve ser uma experiência muito traumatizante perder um filho da forma que ele perdeu. Então talvez seja isso, depois de ter perdido o filho da maneira que perdeu, ele ficou tão traumatizado que ele não consegue mais se concentrar no trabalho. Ou então talvez já tenha sido antes disso, porque a gente já percebia antes disso no trabalho dele uma certa apatia, um certo desinteresse, uma perda de qualidade em relação ao que ele tinha antes. Volto a dizer, ele antes era um técnico defensivista, porém era um técnico apesar de defensivista, ele conseguia, dentro desse padrão defensivista,
fazer o time dele jogar bem, fazer um time que se defendia bem. Agora a gente não consegue ver nada disso, né? O time é inócuo, o time não mete medo em ninguém, o time não consegue articular passes, não tem jogadas ensaiadas, não tem padrão tático, não tem nada, né? E a culpa maior é de quem colocou ele lá. Que diretoria é essa? Que diretoria é essa? Devendo salário para os jogadores aí há tanto tempo, né? Que gestão é essa? Que diretoria é essa? Uma diretoria que se elegeu a partir de regras distorcidas, né? A gente sabe muito bem que a eleição foi viciada, que a chapa que perdeu era a chapa que deveria ter vencido, que a chapa que venceu se venceu baseada em um golpe. A verdade é essa, baseada em um golpe, a chapa que venceu, né? Se alinhando com quem a gente sabe que se aliou, o homem que a gente sabe que gostava de dar as baforadas daquele charuto fedido, aquele senhor que faleceu, aquele senhor que fez tanto mal ao Vasco da Gama, aquele senhor que jogou o Vasco da Gama na sarjeta, que fez tanto mal ao futebol brasileiro, aquele mesmo senhor, todo mundo sabe de quem eu estou falando, está tudo errado do Vasco da Gama. Dá tempo de consertar? Me desculpe, eu acho que não dá. O que resta a nós vascaínos é se divertir com o futebol em geral, porque se divertir com o clube que a gente torce vai ser muito difícil, muito difícil. Gente, por falar em se divertir, para nós vascaínos ainda resta uma fonte de diversão. Vai lá, www.museudapelada.com. Um abraço.